Olá, hoje a nossa aula é sobre o uso do ábaco. Para quem não conhece ou não se lembra, o ábaco é um instrumento como esse, que foi inventado há milhares de anos atrás, e o objetivo dele é auxiliar a gente a fazer as contas. Tá? O ábaco que nós vamos utilizar, ele tem 5 hastes. A haste das unidades, das dezenas, das centenas, das unidades de milhar, das dezenas de milhar, ok? Então, durante a aula, eu vou mostrar para vocês como a gente representa números do sistema decimal utilizando o ábaco. Prestem bastante atenção, que eu acho que vocês vão gostar muito. Então, vamos começar a nossa aula. Eis aí um ábaco. O ábaco, ele talvez seja o instrumento mais antigo que nós conhecemos, que foi utilizado para a representação dos números no sistema de numeração indo-arábico, no sistema decimal, que nós utilizamos hoje, e para auxiliar nas operações de adição e subtração. O que é um ábaco? Um ábaco, ele basicamente se constitui de uma base, que normalmente é feita de madeira. Esse nosso ábaco tem 5 hastes, de madeira também, em formato cilíndrico. Nós temos as pedrinhas, ou os discos, que também são redondos, com furo no meio, para serem encaixados nas hastes e representarem os números, ok? Esse ábaco que vocês estão vendo é um ábaco escolar que é muito utilizado nas nossas escolas aqui no Brasil. Existem ábacos maiores, existem ábacos diferentes desse, ok? E o número de hastes não está limitado a 5, pode ser muito mais do que isso, para que a gente possa representar números maiores. Nesse ábaco aí, a gente só pode representar até números de 5 algarismos. O maior número que a gente pode representar, então, é o 99.999. Agora, vamos dar nome para cada uma dessas hastes, tá? Como a gente está falando de sistema decimal, sistema de numeração indo-arábico, a haste da direita é a haste das unidades, depois vem a das dezenas, depois vem as centenas, depois vem as unidades de milhar, e depois vem as dezenas de milhar, ok? Agora que nós já conhecemos o instrumento, vamos começar a utilizá-lo. Vamos supor que a gente queira representar o número 4 nesse ábaco. Eu sei que 4, na verdade, são 4 unidades. Então, eu vou no eixo das unidades e vou colocar 4 pedras. Coloco 1, 2, 3, 4, e aí está representado o nosso número 4, ok? Vamos continuar, vamos representar o 7 agora. 7 também são 7 unidades, então eu acrescento mais uma pedra dá 5, mais uma 6, mais uma 7, está aí representado o número 7. Vamos continuar, agora quero representar o número 9, que na verdade são 9 unidades. Eu já tenho 7, basta acrescentar 2 pedras. Então, eu acrescento 1, acrescento 2 e fico com a representação do número 9. Então, vamos continuando, vamos aumentando os números. Vamos supor que eu queira agora representar o número 10. Ora, eu sei que o 10 é 9 unidades mais 1 unidade. Se eu somar 1 unidade das 9 unidades que eu já tenho, eu vou obter 10 unidades, ok? E vamos fazer isso, então, utilizando o ábaco e o cálculo escrito aqui, ok? Então, se eu acrescento mais uma pedra, eu fico com 10 pedras ou 10 unidades no eixo das unidades, ok? 9 mais 1 dá 10, ok? Só que no nosso sistema, agora vamos relembrar a aula de sistema de numeração indo-arábico, 10 unidades formam uma dezena. Então, para eu representar uma dezena, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que substituir essas 10 pedras que estão no eixo das unidades por uma pedra no eixo das dezenas, ok?
Então, coloco uma pedra no eixo das dezenas e retiro as pedras do eixo das unidades. Então, eu fico com uma dezena e 0 unidades. É assim que eu represento uma dezena ou 10 unidades no nosso ábaco, ok? E, de fato, a gente sabe que quando a gente escreve o número 10, eu estou dizendo que ele tem uma dezena e ele tem 0 unidades, ok? Vamos agora representar números de 2 algarismos no nosso ábaco. Vamos começar representando o 34. 34 são 4 unidades, então eu vou colocar 4 pedras, 1, 2, 3, 4, está aí o 4 representado, e 3 dezenas. Eu vou colocar 3 pedras no eixo das dezenas, 1, 2, 3, está aqui representado o 34. Vamos aumentar um pouco esse número? Vamos passar a representar o 67? 67 são 7 unidades. Então, eu já tenho 4 unidades no eixo das unidades. Basta eu acrescentar mais uma fica 5, mais 2 fica 6, mais uma fica 7. Ficam 7. Ok? E 6 dezenas. Como eu já tenho 3 pedras no eixo das dezenas, eu preciso colocar mais 3. 1, 2, 3. E está aí representado o número 67. Vamos representar agora o número 99, que é o maior número de 2 algarismos que nós temos. Então, 99 são 9 unidades. Então, eu tenho 7 unidades no eixo das unidades. Eu coloco mais uma pedra, fico com 8, mais uma, fico com 9. São 9 dezenas. Eu tenho 6 pedras no eixo das dezenas. Mais uma ficou com 7, mais uma ficou com 8, mais uma ficou com 9. Está aí o 99 representado. Ok? Agora, se eu quiser representar o número 100, vocês já devem ter sacado, né, que a representação do 100 ela deve ser uma pedra no eixo das centenas, nenhuma pedra no eixo das dezenas, nenhuma pedra no eixo das unidades. E, de fato, é isso mesmo. Mas vamos chegar a essa representação praticando um pouco a soma no nosso ábaco e no cálculo escrito. Eu sei que o 100 é o quê? 0 unidades, 0 dezenas e uma centena. E o 100 é o resultado de 99 unidades mais uma unidade. Ok? Vamos fazer essa conta no ábaco? Então, eu tenho que acrescentar uma unidade ao 99. Então, eu vou fazer o quê? Vou acrescentar uma pedra no eixo das unidades. Vou ficar agora com 10 pedras ou 10 unidades. Ok? Mas eu sei, e faço a mesma coisa no cálculo escrito aqui. 9 mais 1 dá 10. Mas eu sei que 10 unidades formam uma dezena. Então, eu tenho que trocar essas 10 unidades por uma dezena. Então, retiro as 10 pedras do eixo das unidades e coloco uma pedra no eixo das dezenas. Agora, eu fiquei com 10 dezenas. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa no cálculo escrito. Eu tenho aqui uma dezena e 0 unidades, né, no total parcial dessa minha conta. Então, eu vou mandar uma dezena para a casa das dezenas e vou ficar só com 0 no total. Ok? Então, vamos voltar para o ábaco agora. Eu tenho 10 dezenas, tenho que me lembrar que 10 dezenas formam uma centena. Então, eu vou substituir essas 10 pedrinhas na haste das dezenas por uma pedra na haste das centenas. Ok? E a representação vai ficar uma pedra no eixo das centenas, nenhuma pedra no eixo das dezenas e nenhuma pedra no eixo das unidades. Ok? Se eu fizer no cálculo escrito, eu também vou obter 1 mais 9, 10. Ok? Uma centena. Então, é assim que a gente representa uma centena no nosso ábaco. Vamos passar agora a representar um número de 3 algarismos. Tá? Lembrando sempre que na representação de um número no ábaco, cada haste pode ter no máximo 9 pedras, porque se eu colocar mais uma pedra,
eu crio um grupo de 10 que tem que ser substituído por uma pedra da ordem superior, ok? Se eu juntar 10 unidades, eu tenho que substituir por uma pedra no eixo das dezenas. Se eu juntar 10 dezenas, eu tenho que substituir essas 10 dezenas por uma centena e assim por diante, ok? O número 642, ele tem 2 unidades, vamos representar ele. 1, 2 unidades. Ele tem 4 dezenas, 1, 2, 3, 4 dezenas, e ele tem 6 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aí representado o número 642. Vamos crescer esses números. Vamos passar agora a representar um número de 4 algarismos, o número 5.483. É muito fácil, né? Vocês todos já sabem. Quantas unidades ele tem? 3. Então, 1, 2, 3 pedras no eixo das unidades. Quantas dezenas ele tem? 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedras no eixo das dezenas. Quantas centenas ele tem? 4. Então, 1, 2, 3, 4 pedras no eixo das centenas. E quantas unidades de milhar ele tem? Tem 5, né? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 unidades de milhar. Está aí representado no nosso ábaco o número 5.483. Vamos em frente. Vamos representar agora um número de 5 algarismos. Então, vamos representar o número 30.539. Então, novamente, são 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 discos aqui. São 3 dezenas. 1, 2, 3 discos no eixo das dezenas. São 5 centenas. 1, 2, 3, 4, 5 discos no eixo das centenas. Unidade de milhar são 0. Então, eu não preciso colocar nada no eixo das unidades de milhar. E dezena de milhar são 3. Então, eu vou colocar 3 pedras no eixo das dezenas de milhar e está aí representado o número 30.539. Ok? Então, nós vimos que é muito fácil representar cada número. E saber representar os números vai ser fundamental para a próxima aula, onde a gente vai trabalhar com adição de números naturais, ok? Nós vamos trabalhar a adição, fazendo ela no ábaco e fazendo também o cálculo escrito. Então, não percam a próxima aula, que nós temos muita coisa para aprender. Até lá!